Oi, pessoal, boa noite com vocês, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Vou esperar mais uns 5 minutinhos pra galera tá entrando, tá bom? Ok.
Pessoalzinho, oi amadas, tudo bom? Deixa eu só resolver um problema aqui, um pepino que eu tô resolvendo com o professor, no e-mail, e eu já falo com vocês. Espera aí, só um pouquinho, gente. Vou até parar de compartilhar aqui, a gente ganha esse tempinho. Só mandar um e-mail aqui, só um instante. Tá bom. Cadê? Opa, vai em área de trabalho. Gente, cadê residência? Residência. Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Beleza. Vamos lá, acho que agora tudo certo. Amanda Cavalcante. Gente, tô ficando muito careca. Tá vendo? Tô feio. Mas eu quero ver o rostinho de vocês. Cadê vocês? Amigo, eu te mandei um e-mail, tá? Do projeto. Tá no seu e-mail de professor lá. Eu vou olhar a sua aula. Obrigado. Cadê a gente? O rostinho? Bruna, Amanda, Anne, Gabriela, Gabriele, Wisherchen, Kawane. Coloca essa cara no sol, queridas. Olha só que beleza, ó. Que linda. Olha só essas bochechas. Eu vou ligar a porque a luz aqui tá... Olha só a Anne. Olha, gente, eu nem lembrava mais do rosto de vocês. Eu preciso ver gente, eu preciso de calor humano, eu preciso sair, eu preciso bater perna. Ó, não esqueça no final da aula vocês escreverem, ó, de frente com você, pra gente poder fazer a nossa fotinha e mandar no grupo, para ver se assim eu consigo trazer mais gente para a aula. O semestre está encerrando dessa forma à distância, né, com as aulas ao vivo. E olha só, oi Bruna, tudo bom? Oi gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mesmo que vocês, quem não está aparecendo na câmera, vocês querem... Vou deixar o microfone aberto para vocês agora, para vocês falarem alguma coisa em relação a essa experiência, tá? A Gabi... Ô, Gabriela, como é que fala seu sobrenome? Eu? Você. Henriksen. Henriksen. Senhorita Henriksen. Olha só a Kawane. Oi, Kawane. Deixa eu falar, gente. Alguém fala no microfone aí. O que vocês estão... vocês querem compartilhar em relação aí a essa da disciplina de centro cirúrgico? Deu para correlacionar algum assunto para quem? Porque assim, ó, eu sei que vocês estão sempre nas minhas aulas, entendeu? Então eu queria que vocês trouxessem para mim, quer levantar alguma coisa para eu poder revisar, porque hoje nós vamos começar a unidade 4, então provavelmente eu consigo encerrá-la hoje ou até na semana que vem, tá? As práticas que a gente tem que fazer, que é só são duas práticas de centro cirúrgico, né? Nós vamos, a instituição está organizando isso, está pensando aí, já está tudo montado, né? A gente está dependendo do decreto municipal, mas eu queria que vocês pensassem no agora, né? Nesse momento de espairar, porque eu vejo a aula remota para mim como um momento também de ver, me comunicar, porque eu fico trancado da minha casa o dia todo. Cada uma trouxesse para mim, pelo menos assim, professor, eu não entendi isso, está dando para correlacionar, o senhor pode contribuir com mais coisa, ou eu posso contribuir, tenho alguma ideia, quero pensar, que o senhor não faz um seminário, uma discussão, me mostrem. Vocês querem que eu trabalhe de alguma outra forma? Como é que é? Pode falar.
Vai lá. Por favor, eu preciso desse feedback de vocês, de todos, até quem não está na câmera, por gentileza. Professor, eu acho assim, em relação à matéria, eu estou tentando o máximo, quando eu tenho alguma dúvida, tentar rever os seus vídeos, quando eles já estão gravados e postados, para tentar sanar as minhas dúvidas. Eu, particularmente, estou tendo mais dificuldade nessa forma para aprender, porque nem eu falei para você aquela vez. Eu aprendo geralmente prestando atenção na explicação. E eu achei que ficou um pouco menos didática, não tanto a sua aula, mas a dos outros professores, por exemplo. Eu achei que ficou um pouco menos didática, então eu sinto que eu estou aprendendo bem menos, eu estou extraindo bem menos o conteúdo. Como eu falei, geralmente eu tento rever e assistir as outras aulas caso eu tenha dúvida. Assim, a sua eu vejo que você tentou manter a originalidade de tudo que você fazia eu tento manter, exatamente, eu tento manter o que eu sou, né? Lá na sala de aula é que eu sou a mesma coisa. As brincadeiras e tudo mais. A explicação continua ótima, mas assim, só de você estar em casa, a sua atenção já não está mais 100%. Assim, às vezes até na aula a sua atenção já não está em 100% por causa de algum problema. E assim, imagina em casa, né? Que uma coisa ali, se dá fome, vai na geladeira pegar alguma coisa, vai beber água, dispersa muito. É isso que eu sinto. Tá. Mas a intenção da sua aula é aquilo que eu falei. O seu conteúdo é o que eu tô conseguindo absorver ao máximo, referente aos outros, e tô aprendendo ao máximo é o seu. Eu tento faltar o menos possível as tuas aulas, porque tá difícil. Tá, beleza, Gabi. Obrigado, viu, Gabi? Gabi Adriano. E aí, linda? Fala. Fala que eu... Professor, olha, é igual a Gabi. Quando o senhor dá aula aqui, eu vou e leio slide, estudo em casa. É assim que eu faço. Porque realmente não dá, não é igual na sala de aula, né? A gente não aprende realmente igual lá. Não é assim que eu faço. E aí, você, Bruna? Eu também, professor. Eu procuro sempre no final de semana rever as aulas. Se tiver alguma dúvida, eu anoto no caderno também. Revejo. Então, isso, anota e me traz, tá? Pode trazer mesmo. Tá tendo tudo tão rápido, eu tô vivendo um dia de cada vez, né? A gente teve uma reunião com todos os professores agorinha, com a direção, com todos os 100 professores da todas as duas unidades, né? Que a faculdade, ela tá proporcionando aí todos os... gente, assim, por mais né, a gente tá tendo recurso, a gente tem que reconhecer isso. Ontem, o meu irmão, que estuda na Federal, ele faz engenharia agrícola na Federal, ele começou a chorar para mim, porque ele tá sem aula e junta que ele mora na kitnet sozinho, muitos amigos também, e ele não tá tendo, desde março, nenhum conteúdo. Aí ele chorou, porque eu falei, né, assim, que semana passada eu dei aula para um aluno. Aí ele chorou e falou assim, poxa, eu queria tanto ser o seu segundo aluno, porque eu queria ter pelo menos 10 minutos de aula. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade, graças a Deus, de produzir, mesmo que não seja 100%, mas eu acho que a gente não consegue produzir 100% nem na sala de aula, como que a Gabriela falou, que mesmo na sala de aula, às vezes a gente está aquele dia voado. Então, assim, tô aqui, gente, para poder, aquele vídeo que eu mandei no grupo de vocês, as minhas aulas, aqui dentro da minha casa, eu tô aqui para isso, para ajudar vocês mesmo, tá? Então, assim, talvez eu não consiga atingir sempre 100%, mas vamos tentar pelo menos 70%, 80% de absorção do conteúdo, tá bom? Tanto que na semana que vem, eu quero trazer um estudo de caso para a gente poder conseguir fixar o conteúdo. E aí eu queria até fazer uma votação aqui com vocês, sobre qual estudo de caso vocês queriam que eu tratasse. Ó, a gente vai ter aqui, ó, 6 opções. Professor. Tá? Oi. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo. Eu estava até conversando ontem, a gente estava tendo aula com o professor Cauê, né? A gente estava conversando com ele. Ele está dando 100 pontos por aula e no máximo 10, 11 alunos assistindo. Às vezes nem é isso. É um absurdo, assim. Por um lado é bom porque toda a atenção dele ali, tudo ele tira dúvida, né? Igual o senhor, mas mesmo ele dando ponto, ninguém praticamente, nem metade da sala está assistindo as aulas. Eu entendo assim, Amanda, que a gente tem alguns contextos. Por exemplo, eu tenho alunos hoje que me falaram assim, professor, eu não consigo assistir porque eu tenho filhos. Aí é aquilo que a Gabriela falou, que a falta de atenção, né, a rotina muda. Aí outros me falaram que não conseguem assistir, por exemplo, porque não tem uma conexão boa, né? Outros já me trazem que não conseguem aprender. Mas assim, gente, a gente está num momento de reaprender.
Né? Isso que é a questão. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu não tinha ainda acesso a essas questões de atividades que são 100%, meio a meio, né? Aí eu saí da faculdade e eu precisei estudar para residência. E eu não tinha professor físico para me ajudar na residência, para estudar. Onde eu recorri? Eu tive que me inscrever num cursinho online. Então eu tinha aula sim. Então acabou que vocês vão se deparar com isso em algum momento. Né? Isso está acontecendo para sempre? Não, mas graças a Deus está acontecendo conosco essa forma de aprender. Então, se vocês não tivessem isso comigo agora, hoje, dia 22 de maio, vocês, depois de formados, provavelmente para poder estudar para passar por um concurso, vocês iam ter que acessar o Rômulo Passos, o ENF Concurso, o Estratégia Concursos, que são tudo aulas dessa forma. Né? E que me ajudaram a passar na residência. Então, eu sou fruto de uma plataforma, né, que me ajudou. Então, assim, eu tô com resistência, não tô conseguindo. Vamos tentar reaprender aos poucos, não ter resistência, porque também é difícil para mim, né, para todo mundo. Então, tentar não ter resistência, não falar, puta que pariu, meu Deus, até xinguei, mas, não falar, né, nossa, cara, que chato, essa aula, essa faculdade, nossa, gente, vocês sabiam que tá tendo aluno de faculdades privadas, lá de Cuiabá, que estão migrando para a Unic por conta de que a faculdade não tem recurso para manter essa plataforma? Então, assim, a gente está, né, aqui em Rondonópolis, nós somos a única faculdade que está tendo uma grande adesão de alunos ainda, mesmo sendo pouco, que consegue ter adesão de alunos, faculdade privada. As outras faculdades privadas não conseguem. Então, em Cuiabá, a galera está migrando. Porque muitas faculdades privadas estão usando o quê? Essas plataformas de graças. Aí, as plataformas de graça, ela coloca lá 40 minutos. Aí, o aluno entra, dá 40 minutos no meio da aula, cai a plataforma, né? Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está aí, firme e forte, para poder aprender. Agora, eu quero que vocês me ajudem aqui a escolher um caso clínico que vocês acharem mais interessante para a gente poder trazer semana que vem, porque eu acho que eu consigo terminar essa aula hoje. Vamos ver, tá? Ó, eu vou enumerar, anotem aí para mim. Gabi, anota para mim aí, por gentileza, porque daí a gente começa a votar por número. Eu quero que a Bruna, a Amanda, a Ania, a Gabriela Adriano, a Cauane, a Gabriela, todo mundo vote, tá bom, gente? Eu vou dar para vocês aqui. Ó, a primeira opção que vocês têm, anota aí, Gabi, é um caso de histerectomia. Ou eu escrevo aqui no slide? Acho que eu vou escrever, Gabi. Peraí, aqui, ó, peraí. Aí vocês votam para mim. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo, né? Sim. Deixa eu colocar. Beleza, então, ó. Sim. Aí, é melhor. Aí vocês votam. Ó, o primeiro caso, número 1, é um caso de colicistectomia. Para quem não se lembra disso, é a retirada da vesícula biliar. Bom, o segundo caso é um caso de gastroplastia. Tá? Vai fazer aí uma cirurgia do estômago. O terceiro caso é um caso de hemorragia intraoperatória. Tá? O terceiro caso, aqui é aqui é o 2, na verdade aqui é o 3, o quarto, né? O quarto caso que eu tenho aqui para vocês, se vocês quiserem, é um caso de safenectomia, ou seja, a retirada da safena, tá? Com retenção urinária. E o caso número 5 é um caso de nefrectomia, tá? Com choque anafilático. Vamos lá, gente. Vou perguntar um por um, aí a gente vê aí. Eu vou anotando aqui como é que a gente vai fazer. Peraí. Só um pouquinho. Deixa eu colocar a tela grande. Ok, eu venho com a minha canetinha aqui. Coloco aqui. Ótimo. Vamos lá. Bruna, qual que você vota? 3. 3? Então, vote por 3. Vamos lá. Amanda Cavalcante? 3 também, professor. Hemorragia intraoperatória? Tá. E Esse de hemorragia intraoperatória, ele vai também trabalhar uma hipotermia, tá? Severa. Vamos lá, um outro caso. Anne, qual que você vota? O 3, professor. O 3 também? Ó. É. Vamos lá. Vermelha já. Gabriela Adriano. O 2. Gastroplastia. É como se fosse uma redução de estômago, tá, gente? Muito comum em hospital privado, para quem for enfermeiro em hospital privado. Gabriele. 4, professor. Safenectomia.
Retirada de safena, né, gente? Ponto safena, para quem tem bastante problema cardíaco, é bem interessante também. Vamos lá. Cauane. O 3. Então, tá. Então, eu vou trabalhar. Ó, vamos lá. Eu vou trabalhar hemorragia intraoperatória. Deixa eu anotar aqui. Caso de centro cirúrgico, hemorragia intraoperatória. Tá? É bom que a gente vai trabalhar aí com toda a perspectiva da SAEP. E aí, eu vou colocar a safenectomia como segunda opção, tá? Como segundo lugar, para a gente poder trabalhar depois. Mas a primeira, então, é hemorragia intraoperatória e hipotermia intraoperatória. Aí a gente tenta terminar essa aula hoje, tá? E aí, a gente, na semana que vem, se eu não conseguir terminar a aula de hoje, na semana que vem a gente termina, e na próxima, que vai ser a primeira semana do mês de junho, a gente vai estar começando os estudos de casos. Beleza, então vamos lá, né? Vamos começar a aulinha da gente, bastante coisa pra gente poder ver hoje. Então, ó, pessoal, a gente vai trabalhar hoje, então, anestesias, tá bom? Finalmente, unidade 4, já trabalhamos CME. Vocês viram que o livro divide... Eu gosto desse livro do Centro Cirúrgico, ele trabalha bem gostoso a parte de divisão de conteúdo, né? Ele vem trabalhando aí com as anestesia... com CME, depois que trabalhou CME, ele faz centro cirúrgico todinho, todo o perioperatório, né? Ele fala da gestão do CME, ele fala do trabalho do CME, fala da gestão da enfermagem no centro cirúrgico, depois ele vem trabalhando no centro cirúrgico pré-operatório, intra e pós, né? Bem legal. E agora ele vem trabalhando com a parte das anestesias e o RPA, que é a recuperação pós-anestésica, tá bom? A gente já trabalhou isso aí. Então a gente vai começar falando da anestesia, tá? É importante que toda a equipe de enfermagem, então o enfermeiro assistencial, o técnico de enfermagem, que é o circulante, eles entendam esse processo anestésico. A gente sabe, eu já citei algumas vezes para vocês, que existem variados tipos de processos anestésicos, né? A gente já sabe disso, mais ou menos. Vocês mesmos já sabem disso. Né? Tem anestesia que é geral, outra que é hack, né? Mas todas as fases do perioperatório, quando eu falo a palavrinha aqui, ó, perioperatório, né? Eu estou colocando, então, pré, intra e pós, né? Nós precisamos avaliar o ato anestésico, tanto que tem o próprio risco cirúrgico, né? Que é aquela solicitação lá de exames que nós vimos nas aulas anteriores, para ver se o paciente tem suporte para aguentar uma anestesia, ele tem que passar, lembra que eu falei que o paciente tem que passar por uma visita anestésica, né? Isso não acontece muito, mas é necessário. Tudo isso tem que ser atrelado, então, com a anamnese e o exame físico, para poder correlacionar se aquele tipo de anestesia que o porte cirúrgico exige vai de frente com a saúde do paciente. Então, às vezes, ele tem que fazer uma cirurgia porte 4, que é uma cirurgia que dura mais de 6 horas, e ele precisa de uma anestesia mais prolongada. Será que eu consigo casar anestesia prolongada com porte 4 com a saúde do paciente? Aí nós temos que ver, né, aquela tabelinha, que é a tabelinha da ASA, né, ASA 1, 2 e 3, que vê o risco de morte que esse paciente pode ter, que vai alterar de acordo com a idade e doenças crônicas que esse paciente tiver. Né? Vocês lembram lá, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, e classifica o risco de morte de acordo com o grau ou porte da cirurgia. A gente viu isso na aula de centro cirúrgico. Então, o ato anestésico, ele é seguro? Por isso que o paciente passa por todas essas baterias de exame no pré-operatório. Né? O enfermeiro, no nosso Brasilzão, ele somente presta auxílio ao anestesista. Tá? Já nos Estados Unidos, nós temos aí enfermeiros que fazem anestesiologia, tá? Então, é uma coisa de louco, né, gente? United States é maravilhoso. Lá nós temos muita autonomia, tá? Muita autonomia mesmo. Então, lá nos Estados Unidos, o enfermeiro ele tem uma capacitação. Inclusive, eu vou até entrar aqui com vocês, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que no pós-Einstein, anestesia e enfermagem. Eu acho que no Albert Einstein tem uma pós. Olha aqui, anestesia, eu acho. Quer ver? Para enfermagem. Quer ver? Gente, essa pós aqui, ó, do Albert Einstein, é uma pós que traz uma parte multiprofissional, viu? Vocês podem entrar lá para poder fazer o enfermeiro. Só que assim, gente, a gente se depara com uma vertente assim de descabelar, né? Como que eu vou fazer uma pós, sendo que eu não tenho atuação aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, o enfermeiro ele tem essa prática de anestesiar, tá? Hoje, aqui no nosso Brasil,
a prática é centralizada no médico anestesista. Tudo bem? Qual que é a equipe que vai auxiliar? A enfermagem. Como é que auxilia uma anestesia? Posicionando o paciente na posição correta, a gente vai poder oferecer ali para o médico anestesista ali no carrinho de anestesia a medicação, inclusive a nossa responsabilidade de conferir o carrinho de anestesia, né, para ver se tem tudo ali. E essa anestesia aí, o objetivo do ato anestésico é tirar a sensação, então a gente vai fazer um bloqueio. A gente lembra lá da disciplina de Morfo 2, quando a gente estuda sinapse, quando a gente estuda nervo, para que serve esse nervo, essa sinapse? Trazer sensações externas, né, frio, calor, toque, dor, para ser produzidas e ser processadas no cérebro. Então, o ato anestésico ele vai cortar isso aí, ele vai bloquear, tá? Então, o médico que é anestesiologista, ele tem que estar muito bem preparado, bem equipado para isso. Inclusive, ele tem que fazer uma residência em anestesiologia, né? Para que ele consiga fazer isso sem trazer danos para esse paciente. Que é o que é esse dano? É fazer sequelas, né, gente? A gente tem casos que são bem terríveis de teste a gente conhecer. Mas, assim, a intencionalidade é o quê, prof? O ato anestésico ele tem que bloquear temporariamente a capacidade do cérebro em reconhecer estímulo doloso. Isso aqui, ó, se eu perguntar para vocês, qual o objetivo do ato anestésico? Você vai colocar para mim na hora. O objetivo do ato anestésico é reconhecer, né, bloquear temporariamente a capacidade do cérebro em reconhecer um estímulo de dor ou doloso. Como eu não consigo reconhecer dor, eu posso cortar o paciente, que ele não vai ter dor, certo? Alguns outros tipos de anestésicos também vão produzir também relaxamento muscular, ok? Suspende a função motora, vai bloquear também a função de movimento, tá? E também, consequentemente, a cessação de dor. A anestesia, ela pode ser escolhida, gente, de várias formas, mas o anestesista ele vai levar em consideração alguns critérios, tá bom? Primeiro critério que esse anestesista vai levar em consideração, como a gente já estudou, né? Condição clínica do paciente. Será que esse paciente ele aguenta essa anestesia? Como que está esse coração desse paciente? Né? Como que está o estado emocional desse paciente? Como que vai ser esse tratamento cirúrgico? É um porte 3, 2, 1, 4? Tem risco muito grande de perca de sangue? Né? Qual que é o posicionamento desse paciente na mesa operatória? Porque a gente falou da aula passada sobre a síndrome compartimental, né, que é quando o paciente ele fica posicionado por muito tempo sobre a mesa operatória, numa posição só por horas, e aquele local onde está tendo a pressão do corpo dele sobre a barra da mesa ali, ó, vai ficando o quê? Com pouca circulação e pode fazer feridas. Isso é síndrome compartimental, né? E é muito importante isso aqui, ó, observar o histórico de anestesias e intercorrências anteriores. Ou seja, seu fulano, né, vamos pegar aqui isso, Bruna, Amanda, né, Anne, Gabriela, Cauane. Alguém que já fez cirurgia? Eu. Nunca fizeram cirurgia? Eu já fiz, prof. A Bruna? Não, graças a Deus. Sim. Eu não. Fez de quê, Bruna? Fiz cesárea e fiz retirada do desvio séptico. Desvio de septo. Eu já tirei as amígdalas e tirei a adenoide. E você, Anne? Gabi, nunca fez? Eu já fiz não? cesárea. Anne, você já fez? Acho que não. Então, quando você fez, Bruna, quando você fez cirurgia, o anestesista te viu? A pergunta. Não. Não. E Só esse na hora da cirurgia. Só na hora, né? E esse anestesista, ele nem te viu, mas eu vou ainda fazer vou dar uma de boi som e perguntar aqui. Esse anestesista, ele te perguntou se você tinha algum histórico de alergia com anestesia? Algum médico te perguntou isso? Não. Algum enfermeiro te perguntou isso? Não. Tá vendo, gente? Então, vocês estão aqui, ó, para fazer a diferença na situação de vocês, né? Então, perguntar. Onde é que eu vou perguntar, professor, pro meu paciente se ele teve algum histórico? Gente, lá na anamnese, lá na visita pré-operatória, lá quando você receber seu paciente na clínica cirúrgica, na anamnese, vamos perguntar. Lembra da anamnese? Quer perguntar, né? A anamnese é a famosa fofoca, né? Você quer investigar a vida do paciente. Se tem medicamento passado, se já fez operação passada, pergunte. Porque às vezes ele sabe, mas ele não vai falar por quê. Ele vai falar assim para você. Você não perguntou, eu não sabia, né? E aí? Então a gente tem que tomar muito esses cuidados.
Olha só, acabei de falar aqui para vocês sobre a ASA, né? Que é a escala que avalia o risco, tá? De mortalidade. Então, a ASA, ela vai de 1 a 6, ok? E, ó, por exemplo, o paciente que tem a ASA 1, tá? É o paciente sadio sem alteração orgânica. Observem aqui, ó, que o risco de mortalidade dele é menos de 1%. É aquele paciente robusto, sadio, que não tem nenhuma doença crônica, né? Tem ali seus 25 anos, 26 até os 37 anos, né? Que o paciente está na idade do sucesso ali, não tem nada. Então, é um paciente que não apresenta nenhum tipo de risco para cirurgia. Aí, o anestesista, então, ele vai classificar o paciente como ASA 1. Então, vocês podem observar, quando vocês forem fazer alguma cirurgia, eles colocam isso daí, só que não passa por você, tá? ASA 2, paciente com alteração sistêmica leve, né? Já tem uma chance de 0,40%, não chega também a 1% de risco de morte. O paciente ASA 3, né? Ele é o paciente que tem uma alteração sistêmica grave. O que é isso, gente? Gabriele, o que você acha que é uma alteração sistêmica grave? Sou eu, Prof? Eu nunca sei quando você tá me chamando. Você me chama de Gabriela e Gabriele. A outra é Gabriela. Você é Mas Gabriele. você me chama de Gabriela. Vai lá, Gabriele. Uma alteração sistêmica é grave? O que vocês acham que é isso, gente? Uma alteração sistêmica grave. O que é... Ó, vamos lá. Uma alteração... Vai lá. Alguém quer falar? Bruna, fala. Eu acho que é alguma alteração no sistema, tipo alguma doença, uma doença crônica, Isso. que pode afetar na cirurgia. Exatamente. Vamos pegar, por exemplo, um paciente que já tem uma doença crônica, um diabetes, por exemplo, só que agora ele está grave, ou seja, o diabetes dele está sem controle, está descontrolado. Você acha que é mais grave? Operar um paciente que tem diabetes controlado ou descontrolado? Descontrolado. Descontrolado. E é justamente isso, aí já coloca o risco desse paciente muito mais em risco de vida. Então, mas, professor, quando é que vai operar o paciente com uma diabetes, né, descontrolada? Tem situações que são emergenciais, né? Não tem como a gente controlar a diabetes primeiro. Então, o paciente tem que ir por cirurgia. Então, o risco dele é 3, tá? O meu avôzinho, que faleceu, um dia ele foi fazer uma cirurgia de herniorrafia, que é costurar a região inguinal, porque tinha... saiu a alça intestinal ali para fora do peritônio, porque ele carpia muito, e ele tinha diabetes descompensada. Você acha que por isso o médico deixou de operar? Não, porque ele estava com uma hérnia encarcerada. Então, a alça intestinal dele na região da virilha, né, por conta de muito esforço durante a vida aí, enfraqueceu, aí o peritônio rompeu, que é aquele véuzinho que envolve a barriga, né, que segura os órgãos, e aí, ó, do lado de fora, saiu a alça intestinal. Essa alça intestinal, ela pode torcer, né? E quando ela torce, acontece que o nosso vaso sanguíneo ele torce junto e diminui o fluxo sanguíneo daquele lugar, ocasionando, por exemplo, uma necrose. Aí o médico não pode ficar esperando compensar a diabetes. Não, vai para o centro cirúrgico, depois a gente compensa a diabetes do paciente se precisar numa terapia intensiva ou na unidade de internação. Então aí seria, no caso, ele foi classificado como ASA 3, tá? Que tem um risco de até 4,3% de morte. Agora, gente, a ASA 4 para baixo já é o descamba, né? Aí o paciente já está correndo um risco sério. Então, geralmente, são pacientes que têm alteração sistêmica muito grave, que já tem risco de vida, aquele paciente que tem uma lesão muito grave, um paciente que foi acidentado, um trauma crânioencefálico, né? Uma hemorragia importante no abdômen, né? O paciente 5 e 6 é um paciente que não é esperado que sobreviva sem cirurgia. Por exemplo, um paciente muito comum, que é o ASA 5, é aquele paciente que teve um acidente muito grave, tá? E aí rompeu alguma artéria importante no abdômen. Gente, como é que vai fazer para tratar desse paciente? Só se levar ele para o centro cirúrgico. Então vai lá, o SAMU resgata, faz as imobilizações e let's go para referência, hospital regional. Aí você é enfermeiro do regional, recebe esse paciente, já liga para o centro cirúrgico e ó, joga o paciente lá dentro, joga assim, né, gente? Encaminha o paciente lá dentro com maca e tudo. Por isso que tem que ter cirurgião de plantão no hospital, gente. Para um hospital rodar, tem que ter médico cirurgião de plantão. Só que os bonitos não ficam lá, né, gente? Eles ficam na onde? Sabe como é que chama isso? Médico sob aviso. Né? É um estilo de escala, tá? Não sei se vocês já viram, mas às vezes você liga assim, ó. Doutor fulano tá aí? Ah, ele tá sob aviso.
né? O que é esse sobreaviso? É quando ele tá lá, né, aqui, ó, bonitinho na casa dele, o telefone dele vai tocar, aí ele, ó, ok, estou indo para o hospital, tá? Então, alguns cirurgiões trabalham dessa forma e outros já ficam no hospital. Depende muito da política do hospital, tudo bem? Ó, o paciente que é asa 6, gente, é o paciente que, né, ele não tem nem risco de mortalidade. Ele já está com a morte cerebral, que é o paciente que é doador de órgãos, tudo bem? Então, asa 5 é um paciente classificado com muito risco de morte dentro do centro cirúrgico, então vai fazer o que for possível. Um outro paciente muito grave é que tem aneurisma, tá? O que é aneurisma? Vocês já viram isso em saúde do adulto. É quando tem um vaso na cabeça, no cérebro, que ele incha e é aquela bomba relógio. A qualquer momento ele pode, ó, estourar, né? E, consequentemente, provocar aí acidente vascular encefálico hemorrágico. Deu para entender essa escala? Sim. Deu para entender? Tá claro? Né? Então, isso aqui, gente, é uma escala que vai, né, que está dentro do programa de anestesia segura, que classifica o risco de morte desse paciente, tá? Então, quais são os tipos de anestesia? Ó, aqui é um paciente sedado, tá vendo? Um paciente sedado, tá com a sobrancelha bem feita, hein? Ó. Impecável, gente, a sobrancelha da paciente. Tá com tubo, olha o tubão na boca, né? Tá com tubo. Esse tubo ainda não foi fixo. Aqui eu posso observar que esse paciente, aqui, a anestesista está fazendo aqui algum tipo de medicamento, pode ser anestesia mesmo. E aqui nós temos como principal tipo de anestesia já de começo a geral, tá? Que é que muita gente tem medo, né? De fazer uma anestesia geral e não acordar mais. O que ela faz, gente? A anestesia geral ela é mais indicada em procedimentos cirúrgicos complexos, que vão demorar, né? Professor, mas eu tirei a amígdala e fiz geral. É por conta, né, gente? Vai fazer uma... Como é que você vai manipular? Já imaginou você manipulando, o médico manipulando a garganta do paciente com ele acordado? Só com anestesia local? Não tem como, né? Então, tem pacientes que têm muita crise de ansiedade e tudo mais. Então, tem que fazer geral. Então, o que essa anestesia vai proporcionar? Ó, produz inconsciência reversível, tá? Então, os medicamentos como, por exemplo, o Propofol, né? O Midazolam, o Apracúrio, são tudo tipo de medicamentos que vão proporcionar aí uma inconsciência, vão dar um apagão no cérebro, um sono, né? E, consequentemente, aí, vão inibir os movimentos musculares, deixar o paciente relaxado. Inclusive, esses mesmos anestésicos são os anestésicos utilizados para o paciente ficar sedado durante a ventilação mecânica invasiva lá dentro da UTI. Quem está com Covid, né, nós já temos 8 pessoas internadas na Santa Casa no Covid, todos estão dentro da ventilação. Eles recebem anestésicos, tá, gente? Para poder ficar lá, ó, quietinho, para poder ficar com o tubo na boca, tá? Então, esse paciente aqui, vocês observem que ele está com o tubo na boca, mas isso aqui é temporário, né? Ele não é um paciente do Covid, por exemplo, né? Então, o médico vai encaixar o ventilador aqui nessa região, ó, vai acoplar aqui o ventilador mecânico, e aí o ventilador mecânico vai assumir toda a ventilação respiratória da parte pulmonar dele, beleza? Então, a anestesia geral, ela vai atuar no sistema nervoso central, tá? Então, ela vai parar aí todo tipo de movimentação muscular, e, consequentemente, nós temos que lembrar que a nossa respiração, ela funciona porque existem músculos acessórios que vão ajudar você, ó. Quando eu faço isso, inspiro e expiro, o seu diafragma movimentou, os músculos intercostais aqui também movimentam. A partir do momento que eles param de movimentar, seu pulmão ele já não fica mais suficiente para poder ventilar. Então, tem que fazer intubação orotraqueal, tá bom? A anestesia geral, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, a indução. A segunda etapa, a manutenção. E a terceira etapa, o despertar, tá? Então, a fase de indução é quando acontece a administração do agente anestésico. Se vocês observarem, existem aí alguns momentos das cirurgias que o médico anestesista, ele faz uma pré-anestesia. Coloca você para respirar um gazinho, né? Você já pode até ver isso bastante em dentistas. Aquilo ali é um pré-anestésico, né? Se você ficar só com aquele gás, que a gente vai discutir isso mais para frente, você não consegue se manter durante todo o período da cirurgia. Mas, então, a partir do momento que o médico anestesista inicia o procedimento de
insuflar não, vamos pensar, injetar, né? Anestesia no corpo já está na fase de indução. Só que, gente, todo medicamento, todo fármaco, ele tem uma vida útil. Por exemplo, tô com dor de cabeça, tomei a dipirona. Tomei a dipirona agora, são que horas? São 10 para as 8. Ela vai fazer efeito comigo até mais ou menos umas 10, 11 horas da noite. Depois a dor de cabeça vai voltar se eu não tratar a causa, não é? Por que voltou? Porque a vida útil do medicamento, ela tem um tempo. Já pensou que seria coisa maravilhosa? Eu tomar uma dipirona, pronto, nunca mais dor de cabeça na vida, né? Da mesma forma, o anestésico também. Então, a partir do momento que tem a indução, ele vai ter um tempo. Depois ele vai perder a eficácia. Tá? O nosso organismo vai metabolizar. Então, tem que fazer a manutenção. Então, geralmente, o anestesista vai lá, volta e faz mais uma dose. Tá? E a fase de despertar é quando já terminou ali a cirurgia, que o anestesista vai utilizar um antagonista. O que é isso? Um medicamento ao contrário do efeito da anestesia, ou em uma situação de emergência, tá? Precisa acordar aquele paciente precisa voltar, ele usa aí um antagonista para poder deixar a sala operatória, tudo bem? Mas, geralmente, pessoal, a fase de despertar é mais conhecida mesmo na reversão da anestesia. Terminou o procedimento, né? Utiliza o antagonista ali daquele anestésico e o paciente vai começar a despertar, tá? Essa aqui, a inalatória, ela pode ser vista como um pré-anestésico, ok? Tá? Qual o gás que o médico anestesista pode utilizar para te dar aquela acalmada? Né? O alatano, enflurano, isoflurano, desoflurano, tá? E os mais comuns, que é o sevoflurano. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, os dentistas, qualquer procedimento, uma obturação, uma limpeza, você tem que fazer esses gases aí pré-anestésico. Aí você deita na cadeirinha lá, ó, dorme, né, por conta disso. Ele tem um período de vida bem curto, tá bom? Então, vamos gravar isso aqui, ó. Os gases mais utilizados no pré-anestésico inalatório. Alotano, enflurano, isoflurano, desoflurano e o mais comum, sevoflurano. Então, já gruda na cabecinha de vocês. Sevoflurano é a anestesia gaseificada mais utilizada. Sevoflurano, tudo bem? E aí nós temos a geral intravenosa ou endovenosa, né, que é a mesma coisa. Que vai ser mais utilizado aí os medicamentos da família dos barbitúricos, tá? Os benzodiazepínicos, propofol, etomidato e os opioides, como, por exemplo, o midazolam da vida. Quando você vai fazer a endoscopia, que é um exame que você coloca uma mangueira na garganta, até no estômago, e a colonoscopia, que é um exame que a gente coloca uma mangueira lá atrás, né, no bumbumzinho. O que acontece? Você tem que fazer sedado, não é? Aquilo ali é uma anestesia feita geral, só que de curto tempo. Então, na verdade, nem é uma anestesia geral, é uma sedação. Porque ela não consegue... é tão pouco... o medicamento que é utilizado é tão pouco que logo ali entre 20 a 30 minutos o paciente já retorna ao seu estado de vigilância. E aí não é considerado uma anestesia, mas é utilizado o mesmo medicamento. Então, o que interfere para poder diferenciar uma sedação de uma anestesia é a quantidade do medicamento, tá? Nós também podemos utilizar anestesia geral balanceada, que é quando eu utilizo, então, ó, o pré-anestésico com olha o nominho dele lá, ó, sevoflurano. Então, ó, utilizou o sevoflurano, muito comum em pediatria, né? Depois, o médico vai utilizar, por exemplo, um propofol da vida para induzir uma anestesia geral, tá bom? Então, primeiro ele faz um pré-anestésico, uma sedada leve com o sevoflurano e depois o propofol, tá? E existem também algumas anestesias regionais, que é muito comum utilizar isso aqui no pronto-socorro, que é os bloqueios de complexos, tá? Quando vocês estudam anatomia, e vocês estudam lá na Morfo 2, a parte dos nervos, a gente sabe que existem vários conjuntos de nervos no nosso corpo, né? Então, os nervos, passam por todo o corpo, mas vão ter estruturas que ramificam ali uma quantidade maior de nervos. Então, o cara, para poder ser médico, cirurgião de plantão de um PA, ele tem que saber anestesiar justamente os plexos nervosos. O que é plexo, professor? São conjuntos de nervos que eu tenho unido em alguns locais do corpo, tá? Então, ele vai pegar ali aquele anestésico, colocar lá dentro dos plexos, e aí vai fazer o quê? Vai cortar, né, bloquear o estímulo sensorial de uma região específica, e não de todo
sistema nervoso, tá bom? Então, são áreas determinadas do corpo. Eu vou bloquear fibras de nervos e não o sistema nervoso central totalmente, tudo bem? Então, ó, as anestesias regionais mais comuns são as anestesias do tipo bloqueio de plexos, raquianestesia e peridurais, tudo bem? Então, a RAQ, muito comum, a famosa RAQ, né? A Bruna, eu acho que deve ter passado por isso, porque ela fez cirurgia cesariana, não é, Bruna? Ou foi normal? Oi, professor? Você falou que fez cirurgia cesariana, não foi? Sim, Você fez raquianestesia? foi. Como que foi para você fazer a RAQ? Ai, professor, eu tava tão nervosa, com tanto medo. Que eu Mas nem o que vi. que você sentiu, assim, durante e depois? Eu não senti, durante eu não senti nada. Só depois de um pouquinho que começou a adormecer e eu não senti mais. Adormeceu as pernas, né? Sim. E depois assim, a gente continua adormecida as pernas e tem uma sensação meio que parece que a pressão abaixa quando tá quase acabando, que pode levantar. Eu me senti mal. Entendi. Então, mas é exatamente isso. Olha aqui, pessoal. Acompanha comigo nessa imagem aqui do Google, tá? Ó, deixa eu colocar isso aqui para vocês, no slide, que vocês vão conseguir observar melhor. Espera aí. Ó. Olha só. Vocês viram, gente, como é fácil aprender? É só digitar no Google as coisas que você consegue já ter bastante conteúdo, né? Olha só, a raquianestesia, então, como a Bruna disse, né, que ela estava tão nervosa e tudo mais por conta do processo de parto, né? É uma anestesia do tipo regional, não esqueçam disso, ela não é geral, tá? Que vai bloquear as fibras nervosas, ó. Tá vendo isso aqui? Opa, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Ó, isso aqui, pessoal, são fibras nervosas da região lombar. Então, se o médico vem aqui, ó, e coloca uma raquianestesia, que é justamente no espaço, tá? É no espaço subaracnoide aqui, no espaço, na verdade, não é subaracnoide, perdão, no espaço intervertebral, né? Ele consegue vir aqui no espaço intervertebral e jogar um anestésico, ele está bloqueando todos esses nervos aqui para baixo, por algum tempo determinado. Já a peridural, ela é um pouquinho mais acima, ó. Então, a gente pode observar que a raquianestesia, ela é entre L4, L3 e L4, né? Ou L4 e L5. E a peridural, ela também é utilizada entre a L2 e L3, algo nesse sentido, tá? Então, ela vai fazer o bloqueio, né? Desse plexo aqui, ó, dessa cauda equina, desse monte aqui de nervos que vão descer para as pernas, que vai descer ali para a parte pubiana da virilha. Tudo isso aqui, quando recebe aqui o estímulo anestésico, vai bloquear. Aí a pessoa vai ficar sem sensibilidade por um tempo, vai sentindo aí essa dormência que a Bruna relatou. Tá? Então, ó, o médico anestesista tem que deixar a paciente bem sentada para ele poder puncionar ali o espaço intravertebral e conseguir chegar no espaço subaracnoide da meninge, tá? É onde contém o líquor. Aí aqui ele vai puncionar com uma agulha bem fininha, que vocês vão ver, o líquor vai voltar, né? E aí, depois disso, ele pega e faz o agente anestésico, tá? Então, as raízes raquidianas ali da estrutura da medula, vocês estudaram medula lá em Morfo 2, né, medula espinal, vão ficar anestesiadas, vai acontecer, então, um bloqueio, tá? Geralmente, né, os agentes anestésicos que fazem a raquianestesia, eles têm a duração entre 1 hora até 3 no máximo, estourando, tá? Então, olha só, a lidocaína é muito utilizado, né? A bupivacaína, tá? Que a gente chama de RAQ pesada, que ela dura até 3 horas. Então, o que usa muito? Lidocaína, tá? Porque geralmente a raquianestesia é para cirurgias ginecológicas rápidas, né? Cirurgias mais rápidas, um parto cesariana. Aí a família dos opioides, que também pode ser utilizadas para raquianestesia, como a morfina, o fentanil, o sufentanil, eles vão ter uma ação mais lenta, né, de até 24 horas. Então, o paciente, ele fez lá a cirurgia com uma morfina nas costas. Fez o procedimento, durou 2 horas, só que ele vai ficar com aquela sensação de dormência durante 24 horas, tá?
Olha só, a fentanila ou sulfentanil, que é da mesma família. Tem um início rápido, ele começa a agir de 3 a 5 minutos, só que aí vai durar até 9 horas. Então, por isso que a moça, né, a mãezinha que ganha neném de cesariana, fica ali deitadinha, retinha, porque vai ficar sem sentir a perna por um tempo, dependendo do fármaco que vai utilizar. Mas o que mais é utilizado hoje em dia é justamente a lidocaína, por quê? Porque ela tem um tempo rápido, tudo bem? Então, o paciente ele vai ficar, né, posicionado na posição hipersentada ali na região da mesa cirúrgica. O técnico de enfermagem, que é o circulante, vai oferecer ali para o médico cirurgião, né, uma pinça, uma gás estéreo, para ele poder fazer a asepsia da região das costas com um produto específico. Esse produto pode ser o álcool, pode ser clorexidina alcoólica, né? Esse anestesista vai estar paramentado, totalmente estéreo, ok? Isso tudo para poder prevenir o quê? Meningite química ou bacteriana, tá? Para que não haja aí nenhum tipo de entrada de agente ou toxina pela porta de entrada que o médico vai fazer na região da lombar, tudo bem? Bom, ó, aqui é o posicionamento. Então, ele vai sentar a paciente. Tá lembrando aí, Bruna, do dia que você fez? Ó, sentou a paciente em decúbito lateral ou ventral, então ela pode ficar sentadinha e tentar se encurvar o máximo possível, porque aí o médico consegue observar melhor o espaço, né, das vértebras, ou ficar de ladinho, tá? Isso é quem vai posicionar a enfermagem, então você orienta o seu técnico a melhor posição. Depois disso, o médico vai procurar os espaços, né, geralmente para poder fazer a hack é entre o espaço da L3 e L4 e L4 e L5, como a gente viu aqui no desenho, tá? Observem bem o desenho, é nesse espaço aqui, ó, entre uma vértebra e outra, tá vendo? E depois disso, ele vai puncionar. O que é a margem de segurança para o médico anestesista? A margem de segurança que ele puncionou o local certo é o retorno do líquor. Aí vai sair uma gotinha, né, de líquor, e, consequentemente, ele teve a certeza que aquilo ali é o líquor que está no local certo, ele pode injetar. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um vídeo rápido sobre isso. Vamos ver aqui. Vocês podem colocar aí, punção, raquidiano. Olha aqui. Deixa eu ver o negócio. Aí. From the New Vocês England estão Journal of escutando? Medicine. Calma aí, não começou. This video will demonstrate safe and successful methods of performing Só que é inglês. lumbar puncture is indicated for both diagnostic Ó, and isso que vocês therapeutic. vissem aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. É só essa partezinha aqui que eu quero que vocês vejam. This video Ó, will demonstrate safe and Ó, isso aqui, gente, ó, é o líquor saindo. Então, aqui a gente tem uma punção lateral, tá bom? O paciente está em decúbito, o paciente está lateralizado, e aí o médico localizou aí essa região entre L3 e L4, puncionou aqui, como vocês podem ver, uma agulha que é bem fininha, teve a saída do líquor, então ótimo. Aí já é o quê? Uma resposta de que está no local correto. Tudo bem? É isso que eu queria só que vocês visualizassem por enquanto. Voltando para a aula. Então, ó, que bacana, né? Então, aqui ele está posicionado como? Ele está posicionado em decúbito lateral. Tá vendo? Bem curvadinho, tá? Ó, essas são as agulhas utilizadas para punção, tá? Da raquianestesia. Elas são finas, aí ele vai tirar. Tá vendo que ele tem um dispositivozinho aqui colorido, né? Preto. Isso aqui indica o calibre, a grossura. Depois que ele puncionou, é que nem um abocate. Ele puncionou, ele tira ali o aço, né? Que é o guia, e utiliza só o plásticozinho para poder introduzir o líquido anestésico, tá bom? Quais são as principais complicações da raquianestesia? Primeira coisa, perda do líquor. Gente, perder líquor, por mais que seja uma gotinhas, ocasiona um desequilíbrio do líquor, que circula ali as meninges, o cérebro, né? E aí é o que nós chamamos de cefaleia pós-punção, porque como desequilibra o nível, né, de líquor, fica menos, porque saiu, o cérebro faz uma dor de cabeça muito intensa, que nós chamamos de cefaleia pós-RAC. Por isso que quando a Bruna foi para o quarto,
ela ficou sem travesseiro e ficou em decúbito dorsal e falou assim, ó, você não vai comer, você não pode levantar. Mas nem para tomar banho, nem para tomar banho. Por quê? O seu corpo está readequando, igual aquela régua de pedreiro, né? Está readequando o nível de líquor para que fique normal, para você não ter cefaleia pós-RAC. Se você levantar, o cérebro vai perceber que está faltando ali, né, naquele líquido circulante, uma quantidade de líquor que extravasou e vai provocar uma cefaleia extremamente forte, uma dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia pós-RAC. Tudo bem? Inclusive, quando a paciente tem essa cefaleia, principalmente na região occipital, né, que é muito aqui atrás, na região aqui, ó, por conta que perdeu esse líquido, esse volume, o médico tem que entrar com uma hidratação rápida, correr soro rápido na mãe, se a mãe não for diabética, por exemplo, né, se tiver tudo certo, ou no paciente que fez a RAC, não precisa necessariamente ser uma cesariana, estou só usando como exemplo, ou fazendo o procedimento que nós chamamos de blood patch, tá? O procedimento de blood patch, ele significa remendo de sangue, ou seja, pega a paciente, funciona a veia da paciente, tira sangue venoso, e aí você vai fazer o quê? Vai preencher aquele espaço que perdeu de líquor, tá? Então, se o médico ele deixou ele extravasar 1 a 2 ml de líquor, né, ele vai colocar 1 a 2 ml de sangue venoso dentro do espaço, que é o sangue autólogo, que é o sangue do próprio paciente naquela mesma punção. Então, assim, vai ser 2 punções, mas para casos extremos, viu, pessoal? São casos extremos de cefaleia pós-RAC. Então, guardem esse nome aí, blood patch, tá? Que vai ser esse procedimento aí de remendo de sangue, que é o preenchimento do espaço que perdeu do líquido, tá? Encéfalo raquidiano. Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma coisa no YouTube sobre isso. Bloods. Vamos ver aqui. Acho que a gente não consegue achar nenhum procedimento, não. Ah, aqui, vamos ver. Olá, gente, ó. Nossa, esse me vazou bastante, hein? Gente, estão acompanhando ao vivo um blood patch, hein? Olha que chique. क्या कुछ तकलीफ महसूस हो रहा है? आराम पड़ा सर दर्द में कुछ आराम नहीं. Certo? Deu para ter uma noção de como funciona? Sim, com certeza. Eu sei que teve. Ficou bem legal, né? Gente, olha, a gente tem que usar a internet a nosso favor. É super possível a gente aprender muita coisa com isso, tá? Então, pintou uma dúvida, gente? Para de ficar pensando. Ai, meu Deus. Vai lá no Google, joga no YouTube para você correlacionar uma ideia. Eu faço assim, gente. É assim que eu consigo estudar sozinho, tá? Aprendi a estudar sozinho. Então, olha só. Isso nós estávamos falando, então, da RAC anestesia, beleza? Agora, outra anestesia regional pode ser a peridural, tá? Ela recebe 2 nomes aí. Peridural ou epidural, tá? Essa anestesia peridural, ela vai ser feita ali no espaço peridural, né, que é um pouquinho mais acima do que da RAC, tá? Ela pode ser feita como uma anestesia ou, dependendo da quantidade do anestésico, como uma simples analgesia. É muito comum fazer a peridural em pós-parto, tá? Ou durante o período de parto, depois que a mãe já fez a apresentação cefálica da criança. Conta muita dor no parto natural, o médico ali, o obstetra, ele vai lá e faz uma punção, uma peridural na região ali da mãe, para poder ajudar no procedimento do parto normal. Mas não é indicado que faça antes das contrações finais, porque senão, como vai relaxar o músculo, o útero pode perder a força, né, a tonia de mandar esse feto para fora. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu acho aqui uma peridural pra gente no YouTube aqui. Vamos ver aqui. Peridural. Aqui mais é aplicação, ó. Vamos ver aqui. Jorge é um estudante de medicina do 6º semestre da faculdade.
Ele costuma estudar pesquisando na internet o conteúdo perfeito. Vamos lá. Então, o paciente está sentado aqui. É até bom que você já vê, certo? Un incon, señora. Esse médico, esse anestesista, ele está fazendo direto. Ou ele está fazendo um bloqueio, na verdade. Vamos ver aqui, calma. Reencapou a agulha, hein, querido? Ó, fez quase um erro já. Não pode, né, gente? Reencapar a agulha. Ah, ele fez, gente, um bloqueio regional para poder agora colocar a agulha para poder fazer a punção da hack, ou neste caso, como é mais em cima, a epidural. Tá vendo? Para o paciente não sentir tanta dor. Geralmente o paciente sempre sente uma leve pressão nas costas. Tá? Olha lá. Porque tú gelado otra entró, ¿no? Todo. Sí, suave. No, más abajo. No mueva la cabeza, señora, pega tu cabeza a tu pecho. Olha lá, agora que ele vai fazer o anestésico em si mesmo. Tá vendo que tá tendo uma resistência? É porque o lúmen da agulha deve estar obstruído por alguma coisa, deve estar batendo em algum nervo, alguma coisa assim. Essa seringa que ele tá usando, gente, é uma seringa de vidro, tá? Muito comum no centro cirúrgico também. No se mueve. Ó, ele não conseguiu fazer. Vamos ver aqui. Conseguiu, ó. Ó, vai fazer mais uma. E assim está adormecendo todos os plexos. Sintieron una presión en la espalda. Os plexos inferiores da paciente, tá? Então, ó, essa anestesia ela vai fazer um bloqueio de plexos ali inferiores quando for utilizado na região lombar, entre o espaço da vértebra L3 e L4, tá? Mas ela também pode ser utilizada aqui no espaço cervical, tá bom, gente? Aqui atrás do pescoço, para poder fazer esse bloqueio da região torácica, tá bom? Mas quem vai levar, o que vai depender do bloqueio é o tipo de cirurgia, tá? Bom, o outro tipo também de anestesia regional são os bloqueios aí específicos de nervos, dos complexos, tá? Dos plexos nervosos, né? O bloqueio de plexo braquial, plexo cervical. Deixa eu mostrar para vocês aqui os plexos. Vamos colocar aqui, ó. Plexo braquial. Ó. Tá vendo? Aqui é a região do pescoço, tá vendo? Essa região aqui do pescoço, perto da nossa clavícula, tá cheinho de nervo. Então, o médico ele vai vir e vai fazer o quê? Um bloqueio justamente nessa região aqui do plexo, ó. Tá vendo? Ele vai bloquear isso aqui. Então, geralmente, uma cirurgia de braço, uma cirurgia de região de úmero, né, de clavícula, que precisa manipular só aquela região, utilize, então, esse bloqueio de plexo braquial, tá bom? E o bloqueio do plexo vai depender muito da concentração do volume anestésico. Geralmente, vai utilizar mais lidocaína, a bupivacaína para poder fazer. Olha aqui o bloqueio de plexo, tá? Acontece muito aí, assim, bloqueio de plexo quando o paciente vai passar um catéter. Aí o médico pega lá uma lidocaína, faz o bloqueio de plexo para poder passar aquele catéter, o catéter para poder fazer hemodiálise ou o catéter para poder fazer quimioterapia, tá bom, gente? Então, é um bloqueio mais regional, tá? A mesma imagem eu coloquei aqui para vocês observarem que isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui é um plexo. Então, ele tem que fazer o quê? Um anestésico, bem aqui, um desses plexos que consegue bloquear todo o segmento deles para baixo e para cima. Então, o paciente fica com essa região totalmente adormecida, tá vendo? É quase num glânglio. Perdão, não. Glânglio é sistema linfático. É quase na região central aqui dos nervos, tá? Ó, o plexo lombar, que é um conjunto de nervos da região lombar, vai estar entre a L1 e a L4, então é um pouquinho mais acima
do que eu utilizo para poder fazer a hack, né? Então, é já mais aqui, ó, nessa região, tá? Aqui na L4 e L5 é mais hack anestesia, e entre a L3 e a L4 é a epidural, tá? Olha só o tamanho desse nervo aqui, que está bem na crista ilíaca, né? Bloqueando aqui esse nervo, consequentemente, vai adormecer tudo que está de baixo. Então, vai adormecer as pernas, região aí que inerva toda a região genital, tá? E aí eu tenho anestesia local. Então, a anestesia regional, vamos lá, ó. A regional é bloqueio de plexo, ela é mais profunda. Agora, a anestesia local, que é aquela anestesia ali para poder fazer ponto, é a anestesia, gente, que usa debaixo da pele, ali no tecido gorduroso. Geralmente, inclusive, nós temos a lidocaína com vaso. Que vaso? Vasoconstrição. O que é isso? É a lidocaína, que tem ali dentro daquela lidocaína uma substância que faz parar o sangramento, né? Para poder o médico fazer a sutura. Vamos pegar aqui, ó, anestesia. Vou colocar aqui, ó, anestesia local, tá? Sutura. Vamos ver aqui. A gente consegue ver alguma coisa. Nossa. Tem cada... Opa, vamos ver aqui. Aqui, gente, achei. Aqui nós faz ao vivo, olha lá. Ó, esse anestésico que ele está utilizando, então, é uma lidocaína com vaso. Tem que colocar dentro, ainda tem que mexer várias vezes, em várias angulações, tá? Arde muito para poder dar o ponto. Mas não é nada lá no nervo. Quem bloqueia nervo é anestesia regional. Ele incha, ele insufla e vai encher o tecido gorduroso de anestésia. Tá? Tá vendo que ele faz em várias posições? Então, isso a gente chama de anestesia local. Ok? A regional é bloqueio de plexo. Ó, tá vendo? ¿Todo bien? Sí. Certo, gente? Ô, gente, filma isso aí pra gente poder postar. Tá? Faz um bumerangue aí, ó. Vou voltar para vocês fazerem um bumerangue. Todo mundo fazendo. Vamos estimular esse povo que não tá vindo na aula para poder vir participar. Faz o bumerangue, Gabi. Gabriela. Olha que legal, gente. Vou usar mais esses recursos. Estão fazendo? Cauane, Bruna? Então, isso aqui é o quê, Cauane? Que tipo de anestesia é essa? Regional ou local? Local. Bruna, local, isso mesmo. Beleza, obrigado. Tá um procedimento de curta duração, viu como é rapidinho, né? Foi realmente bem rapidinho mesmo. Vamos fechar aqui e voltar para a nossa aula. Então, ó, geralmente anestesias locais, né, vai acontecer aí na região da gengiva, né, por um corte. Num corte tem que suturar. Tem anestésicos locais em spray, inclusive, né? E o resumo dessa aula seria mais ou menos nesse sentido, ó. Vamos lá. As anestesias. Anestesia geral, ok? Que ela pode ser inalatória, intravenosa ou balanceada, que é a mista, que usa as duas, tá bom? A regional. O que é regional? Ela pode ser peridural, né? Que é ali entre a L4, L3 e L4. Pode ser raquidiana, que é a anestesia que vai fazer bastante cesariana, que usa a lidocaína, tem a duração de 1 a 3 horas, né? A lidocaína é mais 1 hora. E, inclusive, a raquidiana ela pode ser feita ali entre o espaço L4 e L5 da lombar, a gente acabou de ver. O bloqueio de plexos, que vai ser utilizado nos plexos aí, que é o conjunto de nervos que se unem para poder bloquear regiões, tá bom? Então, todas essas aqui vão bloquear regiões grandes, mas não é uma geral, não vai fazer o sistema nervoso parar.
E a combinada, às vezes o paciente pode fazer uma geral regional também, não tem nenhum problema, né? Ó, isso inclusive é bem melhor, né? Ó, por exemplo, o paciente vem aqui, ele faz a geral com uma dessas opções, né? Ele pode fazer uma geral balanceada, né? Com aquele gás, mais aí uma injetável, e ainda fazer a regional, tá? E ainda fazer essa regional no local da incisão, tá bom? Para garantir. E a local é aquela curtinha, né? Utilizada mais aí para realização de suturas. Ok? Esse é o resumo da aula de hoje, tá? Para a aula da semana que vem, a gente não conseguiu, a semana que vem nós temos que trabalhar ainda a parte da recuperação pós-anestésica, tá? Nós vamos trabalhar aí os equipamentos que são utilizados e qual é a dinâmica da RPA. Algo bem rápido também, bem tranquilo, não tem nenhum bicho de 7 cabeças para a aula da semana que vem. Aí depois, semana que vem, a gente vai entrar na última semana de maio. Nossa aula vai ser dia 29. E aí, na aula do dia 5, nós já teremos o estudo de caso. É até bom que dá tempo de eu preparar o estudo de caso para vocês, que vocês votaram para a gente poder discutir, tá? Durante aí, essa semana do dia 5 de junho. Beleza, meninas? Sim, prof. Então, beleza. Tem alguma dúvida? Não. Não, professor. Verdade. Não tem dúvida? Pode perguntar. Anne, quer fazer alguma pergunta? Não, entendi tudo. Beleza. Então, ó, vou pedir para vocês abrir a câmera quem puder, para a gente poder fazer a nossa hashtag de frente com você. Vergonha, tô toda desarmada. Não tem problema, eu também tô todo desarrumado, ó. Eu tô com a camiseta da glândula tireoide. Ai, que fofo! Calma aí, prof. Alguém mais fez? Calma, sim, com certeza. Enquanto isso, eu vou abrir no meu WhatsApp para mim jogar no grupo de vocês. Qual que é o nome do grupo de vocês? Qual que é o nome do grupo de vocês no WhatsApp, gente? Você sabe, Gabi? Hein, Gabi? Não sei, prof. Eu não lembro. Enfermagem, 5º semestre. Enfermagem 5º semestre? Deixa eu procurar aqui, peraí. Isso. Peraí. Peraí. Tá abrindo aqui o WhatsApp no desktop para mim já bater um print e jogar pro pessoal. Enfermagem, 5º semestre enfermagem. É esse? Isso. Não, mas... Não, é enfermagem primeiro. Enfermagem 5º semestre. Não, ele não tá no nosso grupo. Então me põe, gente. Pode, eu coloco. Coloca aí, por favor. Peraí, então. Tem que pedir alguém para colocar você de ADM. Não consigo me colocar? Tem que falar com um dos administradores, aí vai ser difícil falar com eles. Calma, filha. Então faz assim, ó. Eu vou bater o print, aí eu mando pra Gabi. Tá? Vamos lá, gente. Liga a câmerazinha. Gabi, quem puder ligar a câmera, todo mundo sorrindo. Vou colocar até mais perto. Oi, Bruna. Eu faltei essa aula. Não fiquei sabendo desse cartaz. Desculpa. Imagina. A gente fica na próxima, pode ser? O meu tá muito feio. Cadê o seu, Bruna? Deixa eu ver. Vai, Bruna. Ah, o meu tá muito feio. Tá me aparecendo? Não Então tá faz mostrando aqui, eu não sei. Então Vai faz nem aparecer. Não, tá ótimo, já tá ótimo. Vamos lá, Bruna, mostra aí, todo mundo faz um sorriso, bem Colgate. Espera, Ó, Gabi. Cadê a Gabi? Professor, tá me mostrando? Espero. Vou até tomar um tereré. Cadê tu, mulher? Tá fazendo caixa. Tu tá abordando isso aí, é?
Acho que a Gabi tá fazendo uma anestesia local aí. Gabriela Adriano Gomes. Vamos lá, gente. Esperar a Gabi. Ô, Gabriele. Eu. Me chama aí no Whats. Tá, peraí. Oh, meu Deus. Chamou? Não, tá Ei. chamando. Chamei. Mandei mensagem. Ei, beleza. Mandou um palhaço pra mim, mas tudo bem. Mandou um palhacinho. Pronto, gente, vamos lá? Gabriela. Olha, a Cauane apareceu. Acho que estão todos aqui, certo? De frente com você, de frente com você. Isso aí, gente. Vou bater o printzinho. 1, 2, 3 e... Foi. Foi. Cauane, mostra seu rostinho também. Isso. Só para mostrar que vocês fizeram. Beleza, gente. Obrigado. É isso mesmo. Vou mandar para a Gabi agora. No WhatsApp dela, o print. Manda no grupo, por gentileza, e pede para me adicionar. Tá bom. Gente, para a semana que vem, façam suas plaquinhas juntos, que a gente está tá? Para a gente continuar junto. É muito bom. Você viu como fica diferente a aula quando a gente mostra o rosto? Fica diferente. Porque a gente consegue ver que a gente é ser humano, né? E que a gente tem saudade, a gente tem saudade de contar. Não tem dúvida, meninas? Não. Tá gravando isso aqui, hein? Foi uma das aulas mais simples desde o começo dessa disciplina. Foi uma... Quê? Como é que é? Uma das aulas mais simples? É. É uma aula simples mesmo. Foi uma aula bem simples. Que bom. Bom que, Nossa, né, ficou bem... aula técnica, professor. Gente, realmente, concordo. Mas é o conteúdo, né? O conteúdo é complexo. Centro cirúrgico é difícil. Eu não acho fácil. Tá? Na semana que vem, a gente vai ter um pouco... o começo da aula vai ser mais simples, depois ela fica um pouco mais difícil. Quando a gente for falar aí de ferida operatória e sítio cirúrgico, tá? Mas não é nada que a gente não consiga descobrir juntos, tá bom? Gente, então sextou, né? Sextou, vão descansar, né? Aproveitem aí que a coisa manda WhatsApp. Pra mim, só não manda WhatsApp de madrugada, gente, por favor. Fiquem com Deus e até semana que vem. Gabriela, faz sua plaquinha pra gente poder usar na semana que vem. Beijo. Até pro... Cauane, tchau, Cauane. Tchau, Amanda. Tchau, Gabriela. Tchau. Põe no grupo. Tchau, tchau.